De acordo com o professor Jonathan Michael Golden, em seu livro Ancient Canaan and Israel, New Perspectives, lemos o seguinte acerca do monoteísmo em Israel. A noção de monoteísmo no antigo Israel é geralmente associada à adoração de um único Deus chamado Yud-He-Vav-He, muitas vezes escrito Yahweh, com os pontos diacríticos inseridos para a realização da pronúncia. O chamado tetragrama é o Deus da Bíblia hebraica. É o nome realmente aparente em inscrições extrabíblicas encontradas em Arad, Diban, En-Gedi, Kirbet Beit, Lei, Kuntilet Arlud, Jerusalém e Laques. Outras versões do nome Yud-He-Vav-He também aparecem na antiguidade. Por exemplo, elementos teofóricos do nome são preservados em nomes pessoais encontrados em inscrições de Dan, Dor e Samaria, entre outros lugares. Deve-se notar que o faraó egípcio Akhenaton, com sua revolução de Amarna, implementou novas formas de crença religiosa que foram comparadas ao monoteísmo, porque impôs a adoração exclusiva de Aton, o disco solar, às custas dos outros deuses egípcios. No entanto, esse movimento representa, no máximo, uma forma de monolatria e é algo bem diferente do conceito em questão quando se trata da divindade da Bíblia hebraica. Não é impossível, entretanto, que essas ideias tenham tido alguma influência no pensamento teológico posterior. Claro, a maioria das referências a Yud-He-Vav-He, ou o Deus da Bíblia hebraica, denotam um ser ou força singular, daí a ideia básica por trás do monoteísmo. No entanto, há também um conjunto crescente de evidências de que Yahvé, Yud-He-Vav-He, como divindade, não estava sozinho. Além de passagens da Bíblia hebraica que se referem a Baal, Anat, El, descobertas arqueológicas também sugerem que Yud-He-Vav-He pode ter tido uma consorte, Ashera ou Asherá, que ainda no século VII, antes da Era Comum, estava viva e bem nítida nas mentes de muitos israelitas. De fato, vários estudiosos argumentaram que essa deusa cananeia era frequentemente adorada ao lado de Yud-He-Vav-He. Nós temos Yahvé e a sua Asherá de Samaria. Temos outros achados arqueológicos que demonstram claramente que Yud-He-Vav-He teve como a sua parceira, sua consorte, a deusa Asherá. Deusa esta, então, que era outrora, na cultura cananeia antiga, a parceira do deus El. Lembrando também que a ideia de monoteísmo que tenta se implementar por parte da monarquia é muito parecido com as ideias já existentes, tanto do zoroastrismo quanto da ideia da adoração ao deus Aton. Ou seja, não eram ideias vagas e também a tentativa de monoteísmo não era uma ideia original judaica, mas nós temos exemplos de tentativas e reformas anteriores. No caso, sendo a reforma de Akhenaton não tão bem sucedida, mas a reforma proposta pelos persas ao longo do desenvolvimento do mazdaísmo até a chegada da dinastia ou império aquemênida, as coisas começam a arrumar bem para um monoteísmo. Lembrando que estudar o monoteísmo persa não é fácil, dado a escassez de referências bibliográficas em português e também as mais informações que são transmitidas por alguns até acadêmicos que fizeram mais pesquisas do zoroastrismo. O zoroastrismo é uma evolução do
Mazdaísmo. O Mazdaísmo era a religião até então que o próprio Avesta vai chamar dos adoradores de Ahura Mazda, que tem uma teogonia específica em que são gerados duas divindades antigas. Com o avanço da religião, o zoroastrismo então irá entender que o único perfeito espírito onipotente, onisciente, onipresente, absoluto, a luz infinita, é Ahura Mazda, o senhor da sabedoria, e que até então agora o Angra Mainyu, ou espírito destrutivo, depois caracterizado como Ahriman, é apenas alguém menor e não também uma divindade. Recomendo a leitura das obras da professora e doutora Elizabeth Boyce e também do padre Menasse. A religião de Israel, durante grande parte da Idade do Ferro, era na verdade sincrética. Em outras palavras, combinou ideias e práticas de várias tradições diferentes, e isso vale até mesmo para a religião oficial. Exatamente. Asherá não foi a única divindade cananeia a manter algum reconhecimento na religião israelita. Por exemplo, no norte havia o diteísmo, onde Yud-Heh, Vav-Heh e Baal eram justapostos. O nome Elohim, às vezes usado para o Deus israelita, certamente ecoa o nome El. Na verdade, a palavra Elohim é uma forma plural para a palavra El, refletindo a ideia de que todos os deuses foram agrupados por um, e também traz a ideia de sua corte. O fato de outros deuses serem até mesmo reconhecidos, se não adorados, levanta questões sobre as origens do javismo. Por exemplo, esta divindade foi originalmente concebida como um deus solitário, ou ele começou como um entre alguns, com o tempo superando os outros. A referência mais antiga conhecida a Yud-Heh Vav-Heh está na estela de Mesha, onde o tetragrama é chamado de o Deus israelita. E essa referência, claro, ela está apontando para Israel Norte. Até certo ponto, o problema de ser interpretado como uma questão do grau de centralização do controle da prática religiosa. Por exemplo, parece que tanto o Yud-Heh Vav-Heh quanto El foram reconhecidos no Reino do Sul, onde havia um controle ainda maior sobre a religião do que no Norte. À medida que emergia o javismo oficial, muitas práticas como o culto dos mortos e a crença em presságios, bem como a adoração de Asherá, foram atacadas pelas autoridades centrais, pelo menos de acordo com a história deuteronomista. É possível que muitas pessoas tenham desconsiderado certas reformas javistas, como a adoração obrigatória apenas em Jerusalém. Você vê isso claramente, esses traços na Bíblia hebraica, muita insistência, há muita persistência em se efetuar e efetivar a adoração somente a Javé, curiosamente sempre de maneira infrutífera, sempre no que tange o insucesso. As gerações, até no livro de Juízes mostra isso, do ponto de vista da perspectiva do autor, sempre caem na idolatria. Na verdade, isso revela que não há necessariamente um povo que era idólatra ou pagão, mas um povo que não está se curvando à introdução da adoração a um novo Deus, a um Deus recém-revelado a eles. Também é possível que muitos plebeus, mesmo sendo devotos de Yud-Heh Vav-Heh, falharam em ver o erro em manter a imagem de Asherá ou da árvore sagrada. Exatamente, vocês sabiam que a árvore da vida na tradição e cultura cananeia tem a ver com a deusa Asherá? Posso fazer um vídeo somente sobre isso e até abordar os aspectos históricos e cabalísticos. Vou ler aqui de novo. Falharam em ver o erro em manter a imagem de Asherá
ou da árvore sagrada em conjunto com Yud-Re Vav-Re, apesar das dúvidas dos reformistas. A evolução do monoteísmo como ideia, portanto, envolveu a expulsão de outras divindades que haviam sido adoradas por cananeus e israelitas, e, portanto, foi um processo gradual, não um evento único. Obviamente, a arqueologia e a história mostram isso claramente. O que a Bíblia hebraica traz é uma narrativa de convencimento, ou melhor, de tentativa de convencimento, e não o factual que realmente estava se desenrolando. Tanto ela quanto Baal parecem ter resistido por algum tempo, mas, de longe, a mais persistente e controversa das divindades cananeias foi Asherá, pois ela foi a última a ir e parecia um tanto relutante em partir. Muito curioso essa abordagem do professor Jonathan Michael Golden. Embora muitos estudiosos bíblicos tendam a acreditar na redação deuteronomista, afirmando favorecer um único Deus, Deus de início, agora há evidências de formas alternativas de prática religiosa que não podem ser ignoradas, ou seja, nem a redação deuteronomista da Bíblia, nem o fundamentalista religioso podem ignorar as evidências. Evidências estas vastas, demonstradas claramente. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.